Olá, bem-vindos a mais um Não Grites, Olha aos Vizinhos. Desta vez estamos no Porto, no Plano B, com uma figura especial, enfim, o rapper, músico, Emicida, que é muito mais de que um homem da música, na minha visão. Não sei se tu concordas, Leandro, mais conhecido por Emicida, tu nos últimos tempos tens-te vindo a ganhar uma projeção, nos últimos tempos, talvez na última década, mas nos últimos tempos com o teu último projeto com muito mais visibilidade, e tornaste-te numa figura que eu diria que, para pensarmos o Brasil contemporâneo, é impossível passar ao teu largo, porque tu realmente tornaste-te uma figura muito presente no espaço público. E tens sido alguém que tem vindo com uma série de propostas interessantes, e eu acho que, na minha visão, extravasa um bocadinho o Brasil, porque as tuas interrogações, as tuas reflexões têm a ver com os impasses do mundo hoje em dia, globalmente, portanto, o Brasil, claro que é o vector principal das tuas reflexões, mas extravasa muito o Brasil. No outro dia estava a ler uma entrevista tua e surgiu uma frase tua que eu achei deliciosa e que ainda hoje me paira. Tu dizias qualquer coisa do género: mais do que desenvolvimento, o que precisamos hoje é envolvimento. Sim. Queres falar sobre isso? Sim. Eu acho que eu tenho, antes de qualquer outra coisa, uma lógica que ela é interdisciplinar, sabe? Eu aprendi sobre a história do meu país de uma forma mais profunda através da música. Então, não é, vamos dizer assim, a música em geral faz com que a gente conheça mais música, mas eu passei a ver os compositores como historiadores informais, porque eles me trouxeram informações que depois, quando eu fui me debruçar em cima dos livros de história, faziam sentido. Então, de alguma forma, a música popular, ela conseguia não só visualizar, mas também ter uma perspectiva ampla. Tu achas que até antecipa? Sim. Pode antecipar? Sim, pode ser sim. E tem essa coisa dela visualizar, mas de uma forma muito ampla, muito rica em detalhes. Então, a realidade de um lugar. Então, acho que por isso eu vou me provocando a produzir minha música, a estudar para evoluir como um artista, mas como um artista que também não abdica da sua condição de cidadão. Porque essa é uma coisa com a qual eu não lido pacificamente, vamos dizer assim, porque eu não gosto da lógica que trata do artista como se o artista vivesse na lua, claro. Sabe? Então, não são somente os assuntos que são inerentes à manutenção da minha carreira que me interessam. Me interessa saber como as pessoas vivem nas calçadas, porque acho que a música rap, ela é uma música de observação. Ela é uma música que é impactada pela forma como as pessoas vivem nas calçadas. A gente produziu reflexões, a gente produziu intelectuais, sabe? Uma vez um amigo meu me falou sobre isso, e eu nunca tinha feito essa leitura, ou pelo menos nunca tinha organizado esse pensamento. Ele falava sobre essa capacidade do hip hop de produzir artistas, mas também de produzir seres humanos pensantes, que até então eram cegos para sua própria realidade. E eu era uma dessas pessoas, sabe? E depois, quando eu vou me transformando num artista, me provocando a produzir mais do que arte, porque acho que isso é inerente à minha trajetória. E aí a gente chega na frase. Que me veio, isso foi uma provocação que me veio um dia que eu estava lendo Ailton Krenak, sabe? Claro que sim, fantástico. Porra, e um amigão nosso, um irmãozão, e ele estava falando sobre desenvolvimento. Eu fiquei com essa palavra na cabeça, sabe? E de alguma forma, me pareceu que a palavra que a gente usa, ela desassocia a gente do contexto no qual a gente está existindo. Então, o Brasil, ele é envolvido na parte mais sul pela Mata Atlântica, pela Floresta Atlântica, e na parte mais a norte pela Floresta Amazônica. Ele é envolvido por essas florestas. Mas o processo de desenvolvimento do homem naquele espaço pedia, e agora pede mais do que em qualquer outro tempo, que a gente se envolva com a floresta. Não que a gente se distancie, se desenvolva, saca? E eu fiquei pensando muito nisso. Talvez nesse contexto eu devia ter lido esse livro do Krenak recentemente. Não, e aí
eu fiquei com isso na cabeça, e acho que por isso eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a gente precisa se envolver, a gente precisa sair do modo avião, porque é como a gente tem vivido agora. Transportando isso para aquilo que eu pensei, que tem a ver com isso, evidentemente, mas eu pensei de uma forma mais lata, que era essa ideia do desenvolvimento que se tornou uma espécie de panaceio do mundo ocidental, a ideia do desenvolvimento ligado à economia. E quando tu falas de desenvolvimento, vem uma ideia mais de cuidado, de cuidarmos uns dos outros, a ideia do coletivo. Porque a ideia do desenvolvimento, por um lado, tem a ver com competição e, por outro lado, tem a ver com essa ideia, como tu estás a referir, que é realmente estamos a tomar consciência que os recursos do planeta são limitados. E, portanto, mais do que desenvolver ainda mais, precisamos nos desenvolver mais no sentido de dialogarmos mais uns com os outros, para percebermos que provavelmente temos os recursos suficientes, temos é que redistribuí-los melhor. Com certeza. Não, tem uma questão aqui que talvez seja a pergunta de $1 milhão, as nossas atitudes, talvez nesse século, elas vão definir se essa característica que diferencia a gente dos outros animais, que a gente chama de inteligência, é de fato uma coisa positiva ou se ela é só uma esquizofrenia de uma espécie específica. Claro. Porque se o uso dessa inteligência não conseguir fazer com que a gente exerça a nossa primeira vocação, que é ser humano, a gente pode ser designer, fotógrafo, jornalista, cantor de rap, modelo, influencer, youtuber, mas antes de qualquer outra coisa, nós somos humanos. Sim. Se a nossa inteligência não consegue produzir fora das nossas cabeças condições para que a gente exerça a nossa humanidade, e a gente só é respeitado se a gente for uma engrenagem no mundo do consumo que sirva à economia. Eu acho que se isso acontecer, e como quando a gente lê, por exemplo, um cara tipo Yuval Noah Harari, e ele fala do nosso potencial de produzir nossa própria extinção. Se essa inteligência levar a gente por esse caminho, então no final das contas isso não era elemento positivo. Sim. Porque os chimpanzés, os tigres e outros mamíferos não estão produzindo sua própria extinção. Sim. Então eu reformulo o que disse, mais do que cuidarmos uns dos outros, temos também que cuidar precisamente uns dos outros a partir dessa ideia que os animais fazem parte daquilo que nós somos também. As árvores, as plantas, enfim, nós somos apenas mais um elemento neste planeta, não somos o elemento. Eu acho que, mano, a forma como, e a gente volta para essa palavra, a forma como as sociedades, aí eu estou falando especificamente do Brasil, que é o que eu mais conheço, é onde eu vivo, a forma como a sociedade brasileira se desenvolve, ela parte dessa lógica onde tudo que é recurso natural é como se fosse uma grande bateria para servir a demanda do homem por energia. Só que essa lógica ela é ultrapassada. A gente precisa pensar diferente porque ela trouxe a gente até esse gargalo onde a gente se encontra nesse momento. E é um gargalo super evidenciado pela pandemia, né? Todos nós enfrentamos a pandemia, atravessamos, estamos aqui quase saindo, se Deus quiser todos vamos sair dela, mas em condições muito diferentes. Uns em uma condição muito mais desconfortável do que outros, sabe? Existe uma reflexão, inclusive, que é bastante vaidosa a respeito de algumas pessoas acham que, por exemplo, a vacina não tem que ser obrigatória, o que é um luxo. Você reflete sobre isso quando você tem a opção de se vacinar, saca? E eu venho de um país onde nem todas as pessoas estavam tendo a opção de se vacinar. Então, para mim, é evidente que a gente precisa ter a força do Estado para produzir essa saúde social e resolver essa questão sanitária. Tu não achas que no início, principalmente no início da pandemia, que houve quase, e que ainda se mantém de alguma forma, uma série de discursos, nomeadamente olhar para o vírus como um inimigo, ponto 1. Nós estávamos em guerra contra o inimigo e que isso contraria aquilo que estamos aqui a dizer, que o olhar tem que ser outro. O vírus faz parte também daquilo que nós somos e temos que saber coabitar com ele, o que é diferente. Eu estava pensando na forma como o vírus tem performado no Brasil das últimas semanas e os números têm se estabilizado.
E a gente não pode atribuir a estabilidade a, por exemplo, nenhum tipo de projeto vindo do poder, sabe? Porque a verdade... Longe disso. Não, principalmente quando você trata da realidade do Brasil, especificamente, sabe? Eu disse isso no começo da pandemia. E agora eu tenho certeza absoluta do que eu tinha dito no começo da pandemia. O Brasil atravessou essa situação e foi um dos únicos lugares onde a pandemia se transformou num detalhe, sabe? Quando você tem um chefe de Estado que se empenha em ir nos meios de comunicação e dizer que aquilo não existe, uma coisa evidente, não é uma perspectiva, não é um ponto de vista. Pessoas estão morrendo, sabe, no mundo inteiro. Quando você enfrenta esse tipo de situação, o potencial catastrófico é muito maior. Claro. E é por isso que a gente está por descobrir o tamanho da catástrofe que a gente está enfrentando. Mas pegando o ponto da sua pergunta, eu acredito que sim. Acho que o vírus é parte da experiência de habitação desse planeta, sabe? Como a gente vai coexistir com ele, porque é isso que vai acontecer, né? A gente produz alguma imunidade e passa a coexistir. Não vamos eliminar, de certeza. Com ele, que é mais ou menos o que aconteceu, me parece, com a gripe espanhola. Sim. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Talvez o próprio vírus tenha tentado evoluir para uma situação onde ele mesmo acabou se exterminando. Olha, no teu último grande projeto e que continua a ter um grande impacto, que foi álbum, que já foi documentário, que já foi este ano álbum ao vivo, falo evidentemente do Amar-Elo. Esse pormenor é muito importante, o Amar-Elo, amarelo no fundo. Tu falas também, evidentemente, principalmente no documentário, que é um documentário inacreditável, fantástico mesmo, falas muito precisamente sobre relações de colonialização, que no fundo é o que estamos também aqui a falar. Seja na nossa relação com a natureza, com o vírus, é disso que estamos a falar, de formas de poder perante outras realidades, perante o outro, no fundo. E tu, nesse documentário, falas disso, falas da história do Brasil, falas de uma história de violência. De onde é que te surgiu, no plano inicial, tu acordaste um belo dia e vou fazer um objeto deste género, referência, como é que foi esse processo de maturação? O bloco de músicas que compõe Amarelo, eles são resultado de uma pesquisa que eu já venho conduzindo há algum tempo. Isso aí estão para mais de 5 anos, sabe? A música Principia, que abre o disco, os primeiros rascunhos dela são de 2014, coisa assim. Então, nem mesmo o disco anterior tinha saído e eu já estava pensando nisso, porque de alguma forma eu estava observando pós 2013, que é um ano muito emblemático no Brasil, quando existem aqueles protestos, que vai culminar... Foi quando nós falámos a primeira vez, foi precisamente no âmbito desses protestos. Ah, Foi. Em Lisboa. Sim, exatamente. Então eu observo a forma como aquilo vai se encaminhando, quem consegue se apropriar daquela mobilização, que é de uma insatisfação legítima, e o resultado daquilo. E desde então a gente vê uma deterioração do tecido social do Brasil contínua. Eu precisava... E tem uma parte emergem-se muitos discursos valiosos, mas eles se posicionam de uma maneira onde muitas vezes eles também se travam e se congestionam e nenhuma discussão se desenvolve, sabe? Então eu queria muito, com o grupo de músicas que eu ia oferecer no próximo projeto, abrir um espaço de respiro, de reflexão, sabe? Só que a gente sabe também que a cada geração, na verdade com a velocidade da informação, não é nem a cada geração, mas a cada projeto, porque... A nossa geração, por exemplo, quantas formas de consumo de música a gente viu? Claro. Vinil, cassete, CD. Tentaram emplacar o MD também, lembra do MD, mas ele não popularizou. Aí teve o MP3, que era download, tem o Streaming 6, só a gente, sabe? Gerenciar uma carreira hoje não é só lançar um grupo de música. Claro. É também conseguir colocar as pessoas dentro de uma determinada atmosfera de reflexão, de percepção do que cerca elas e o que fez o artista chegar naquilo. E as pessoas gostam disso. Não à toa a gente é viciado em
documentário, não sei você, eu sou viciado em documentário de formas como os artistas criaram as coisas, sabe? Eu acho que para explicar como a gente chega no filme, é legal pensar na última cena do filme. A última cena do filme foi filmada pelo meu camarada Bruno, que infelizmente faleceu, a gente perdeu ele pro Covid no ano passado. E eu não me lembrava daquela cena. Na verdade, não que eu não me lembrava daquela cena, mas eu não me lembrava que o Teatro Municipal estava nas minhas costas. E aí, Amarelo, como um todo, partindo desde o poema do Leminski, o amor é o elo entre o azul e o amarelo. Quando a gente parte dessa necessidade de se conectar para construir algo positivo, eu começo a refletir sobre a lógica contraproducente que estabelece, por exemplo, no Brasil, em específico na minha cidade, que é São Paulo, dois conceitos de cultura. A alta cultura e a cultura popular. Essa cultura das massas, essa cultura que ela não é respeitada, essa cultura que é tolerada. E aí, eu começo a refletir, que não é amada, que ela não pode ser vista como grande motivo de orgulho nacional, porque ela parte de seres humanos que até pouco tempo atrás não eram nem mesmo considerados seres humanos, sabe? Então isso é uma lógica que se retroalimenta porque são consequências da colonização, entende? Mas é interessante pensar nisso quando você observa para o interior da sociedade brasileira, porque o paradoxo que a gente apresenta, que é um paradoxo incrível, e as pessoas acham, por exemplo, que eu tenho alguma aversão à Semana de Arte Moderna. Não, eu acho incrível, eu adoro Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, de verdade. Mas eu acho muito interessante como aquele movimento é reverenciado como quem abre as portas para o Brasil da modernidade, de certa forma sim, é isso que eles fizeram, mas acho interessante pensar a origem. E o samba, que produzia um movimento que também era moderno, era relegado a uma condição de marginalidade, sabe? Então, esse país que tem a ambição de fazer parte do novo século como uma figura relevante, ao mesmo tempo não consegue perceber o potencial da cultura que ele próprio desenvolveu. Quem tratou disso melhor do que qualquer outra pessoa na história foi Machado de Assis, sabe? A ironia fina do Machado de Assis, quando você pega, por exemplo, uma figura como o Quincas Borba, né? Nessa fase mais realista do Machado de Assis, ele consegue desenhar essas contradições da sociedade brasileira que se reproduzem até hoje, sabe? Então você vai vendo todo tipo de parasita que essa sociedade, essa pseudo-elite desenvolveu, criou, e como essa cegueira produzida por esse tipo de personagem vai relegando manifestações incríveis a uma condição subalterna. Essa condição subalterna faz com que, por exemplo, a minha geração não conheça o Teatro Municipal de São Paulo, que é um prédio fantástico. Porém, ao longo dos anos, as pessoas e a cultura produzida por essas pessoas foi colocada à margem do que era considerado uma cultura digna de ser reverenciada, de maneira que os herdeiros dessa cultura não se sentem parte daquele ambiente e não reivindicam aquele ambiente para si próprio, sabe? Então, quando eu passo no vídeo na frente do municipal, e naquela ocasião eu estava ali porque a gente vendia os CDs de mão em mão. Eu colocava os CDs na mochila, a gente fazia, cada CD custava R$2, a gente ia pro trem, ia pro ônibus e ficava fazendo improviso e vendendo CDs para as pessoas ali. E eu não me lembrava do Teatro Municipal. Quando eu vi aquela imagem, e tem uma coisa muito importante, que o Bruno, a gente perdeu o Bruno no ano passado, e de todos os projetos que a gente fez, esse, Amarelo, foi o único que o Bruno não participou. Porque ele estava com muita coisa, estava com agenda, enfim. Mas no momento de finalizar o filme, ainda nas últimas vezes que a gente conversou, ele falou: cara, vocês estão fazendo um filme
Eu tenho umas imagens aqui, eu falei, puta, a gente tá precisando de umas imagens antigas aqui do centro. Aí ele falou, pô, acho que eu tenho umas coisas. E aí, olhando essas imagens, eu vi essa imagem da gente vendendo CD na porta do municipal e fiquei pensando nessa cegueira. Ou seja, fomos, de alguma maneira, tão incentivados a não se direcionar para perto do teatro municipal que a gente deixou de perceber ele. Assim como a gente deixa de perceber no nosso modelo de sociedade uma série de lugares legais, bacanas, que não são oferecidos para boa parte da população. Então é por isso que a gente faz aquele resumo a respeito do desenvolvimento, não do Brasil, mas de São Paulo especificamente, né? Onde a gente fala da forma como essas pessoas vão para lá, da forma como as pessoas se amontoam, como elas vão parar nas margens da cidade, como o centro é esse lugar do qual a elite se apodera e como esse centro também é abandonado por essa elite, que é a situação na qual o centro de São Paulo está hoje. E aí eu acho que a nossa geração tem a responsabilidade de oferecer vida para aquele ambiente novamente, porque hoje São Paulo atravessa uma situação catastrófica. Eu sou uma pessoa que nasci e cresci lá. Eu nunca vi tantos moradores de rua como a gente vê hoje. Há bocado falaste de 2013 e eu mencionei que nessa altura te entrevistei e eu recordo-me nessa conversa que eu falava de uma forma muito romântica sobre o Brasil, apesar daquele ser um momento de conflito no Brasil, mas eu até acho que utilizei uma frase, esta ideia que houve um período em que eu achei que o Brasil ia servir quase de farol para o mundo. Imagina tu a idealização que eu tinha do Brasil, não naquela altura, porque já era perceptível a possibilidade daquilo que veio a acontecer, infelizmente, nos anos que se seguiram. Não, talvez não fosse tão perceptível assim, mas já era perceptível que podia descambar, digamos assim. E tu sempre senti que tu tinhas um discurso, por um lado, muito realista, muito lúcido, e ao mesmo tempo muito esperançoso, que é uma coisa difícil, eu acho, essa dupla dimensão. E eu acho que tu mantens essa característica que é, e o Brasil evidentemente passa por um momento sombrio, com as pessoas que estão no poder, mas tu continuas com uma lanterna acesa porque acreditas no lado humano, digamos assim, na possibilidade de juntos construirmos qualquer coisa de positivo. E isso é fantástico. E inclusive, há pouco tempo vi um programa de televisão onde tu estavas presente, em que tu defendias... agora passa-me, como é que se chama, não é os católicos, os evangélicos, precisamente, o que em Portugal em Portugal e em muitos outros contextos é visto com alguma estranheza, porque existe esta relação, esta percepção do Bolsonaro em ligação com os evangélicos, e tu nessa conversa dizias coisas que me fazem imenso sentido, que é, independentemente desse contexto, tu conseguias perceber as pessoas que no fundo aderem àquela religião e até a relação positiva que é possível extrair dessa relação a partir de uma condição de sobrevivência realmente. Tu no fundo mostraste uma grande empatia perante essas pessoas e isso é qualquer coisa de incrível, mas que reflete precisamente essa tua característica que é, independentemente de teres a lucidez de mostrar e de teres opiniões intensas e radicais muitas vezes sobre as coisas, que apesar de tudo isso existe sempre a possibilidade de compreender o outro. Sim. E disso ser o princípio da comunicação com o outro. Vitor, eu estou fazendo um disco agora da Laíde Costa, cantora brasileira dos anos 60, junto com Johnny Alf, um dos ícones da bossa nova que foi apagado, sabe? Eles eram os dois mais escuros, os dois que foram relegados de alguma maneira a uma posição marginal perante todos os ícones da bossa nova que a gente conhece. Não tem uma vez que eu converse com a dona Laíde Costa que eu não saia assim, uau, como essa mulher é doce e como essa mulher é sólida. De alguma forma, eu tenho a percepção de que a gente associa a doçura à moleza, a uma espécie de fraqueza, uma vulnerabilidade. Mas quando eu converso com a dona Laíde Costa, ela está com 86 anos.
Ela atravessou esses 86 anos num país que é difícil pra caralho, principalmente pra uma mulher preta. E ela conseguiu atravessar 86 anos com uma doçura sólida, sabe? Tem uma poetisa no Brasil chamada Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda tem um livro que mexeu demais comigo, um livro de poesias, chamado A Fúria da Beleza. E eu nunca tinha pensado na beleza como uma coisa furiosa. Eu sempre penso na beleza como uma coisa sorridente, como uma coisa bonita, como uma coisa cheirosa. Eu penso que o sol, quando ele se levanta todo dia de manhã, e ele invade a casa de todo mundo, seja onde todo mundo estiver, ele é furioso. É uma beleza que invade. É uma beleza que ela não se pergunta, ela não bate, pergunta se ela pode entrar. Ela entra, ela passa a fazer parte da vida das pessoas. Muitas pessoas acham que é contraditório eu ter uma perspectiva precisa da realidade na qual eu tô e ainda assim abrir uma perspectiva que abre espaço para que a gente se encontre, que a gente consiga construir algo junto. Mas deixa eu te falar um pouco da origem disso. A origem disso não é porque eu li, é uma coisa que eu vivi. Claro. Eu venho de uma realidade muito pobre de verdade. Eu morava num lugar onde a gente tinha que fazer fila para pegar água limpa. A única coisa que eu tinha era esperança. A única coisa que o pobre pode ter, de graça, é esperança. E se ele não tiver esperança, ele não tem nada. Sacou? E eu não perdi essa parada até hoje, porque de fato eu acredito que a gente consegue construir. A gente volta no começo da nossa conversa. O que vai ser a nossa construção vai definir se inteligência é algo positivo ou se é só uma esquizofrenia de uma espécie maluca que causou a própria extinção. Entendeu? Mas eu defendo, sim, a ideia de que nós podemos construir um mundo melhor juntos. Voltando também para o meu amigo Krenak, desde que a gente entenda que humanidade não é um clubinho. Claro. Por falar em clubinho, que também podia ser transposto para a ideia de bolha, voltando também ao princípio da conversa, tu és alguém que estás sempre a sair da tua bolha. E agora estás aqui em Portugal mais uma vez para sair da tua bolha, porque estás na academia e até posso dizer de alguma forma, estás a ser professor, provavelmente nunca foste, se é que se pode utilizar essa expressão, ou mestre, ou qualquer coisa do género. Mestre eu gosto porque parece meio Kung Fu. Mas como é que está a ser essa experiência de estares aqui, enfim, ligado ao Centro de Estudos Sociais de Coimbra? Como é que está a ser essa experiência nos últimos 2 meses aqui em Portugal, sendo professor? Esses dias eu estava pensando, finalizando um texto que eu preciso entregar, e eu pensei assim, caralho, Emicida... Na verdade, deixa-me só interromper, tem mais uma vez a ver com a ideia de tu queres ser uma pessoa que gosta de compreender. Sim, e numa perspectiva que não é necessariamente a minha, porque a minha eu já tenho. Claro. Sabe, e isso é uma coisa que me provoca e que eu acho que a gente é muito condicionado a se acomodar e ficar confortável no lugar que nos faz sentido. E eu sempre me pergunto por que uma determinada coisa faz sentido pra mim. Claro. Sabe? Então eu me preocupo e gosto de ouvir pessoas das quais eu discordo. Gosto sim, porque me faz olhar minhas convicções e me perguntar como eu cheguei até elas. Sabe? Eu estava terminando um texto esses dias e aí eu pensei no meio das coisas e também estou resolvendo as coisas do Brasil, da carreira, e eu pensei, puta que pariu, arrumei outro emprego. Mais um? Estás com um programa também na televisão hoje em dia? Sim, porque tem o GNT, tem as coisas da carreira e não são poucas coisas. Agora tem essa... Agora vais ser professor. Puta, experiência no dia que eu cheguei, eu fiz uma aula, né? A primeira participação foi no projeto Ciência Viva, onde eu conversava com um grupo de estudantes. Eu pensei, rapaz, eu preciso montar algumas coisas para essas pessoas, tem que montar umas aulas. Eu sou o professor aqui agora, né? Eu tô aqui para ser ouvido. Falando sobre o convite, especificamente, eu estou muito honrado com isso. Porque, como você disse, a minha relação com a academia é muito diferente. Eu conheci muitos livros, eu li muita coisa, admiro muitas pessoas, mas eu mesmo, de fato, eu nem fiz a faculdade, sabe? Mas
Eu gosto do ambiente de produção de conhecimento. Claro. E eu acho... É o que tu fazes? Que é agora. Mas agora eu também compreendo isso. Na minha visão é mais do que isso. É o que tu sempre fizeste, eventualmente, sem teres essa consciência necessariamente. E vou te falar que eu acho positivo esse lado. De não ter essa consciência também de somos os produtores de conhecimento. Claro, porque claro. Essa ideia às vezes me parece vir de mão dada com uma ideia de uma arrogância também de... Claro, pode ser cerceadora da tua própria personalidade. Digamos. Entende, mano? É como aquela coisa que eu tava te falando ali atrás. Produzir música baseada na minha experiência de vida, eu consigo fazer. Eu quero entender como eu consigo produzir, além da minha música, claro, reflexões que gerem resultado para pessoas que não estão necessariamente fazendo música, sabe? Para mim, a Laboratório Fantasma, que é a nossa empresa lá no Brasil, ela é um código aberto que pode ser replicado em vários outros meios de sobrevivência. E a gente faz questão de mostrar esse tipo de organização, porque eu acho que é desse tipo de organização que a gente consegue destravar o futuro. Claro. Entendeu? Então, quando eu tenho a oportunidade de vir até Coimbra, que é uma universidade super respeitada, para falar sobre a minha experiência, compartilhar esse potencial transformador da arte, não só como condução de uma carreira artística, mas as consequências sociais e culturais desse tipo de condução, desse tipo de modelo, aí eu acredito que eu até ofereço também, eu tenho a oportunidade de participar dessa mobilização que oferece para o mundo uma forma nova de ver tanto a universidade quanto o ambiente cultural. Sabe? Principalmente o ambiente cultural marginalizado. Sabe? E agora que ninguém nos ouve, tu tens sentido resistências do mundo académico às tuas propostas, ou uma grande receptividade, ou um equilíbrio entre essas duas dimensões? Como é que tem sido isso vivenciado? Eu acho que tem um equilíbrio muito legal. Primeiro que eu estou com um grupo muito bacana, eu estou no 6. Porque independentemente da tua capacidade de cruzar esses diferentes ambientes, diria, pode haver muitas resistências também. Claro, e muitos argumentos contrários a esse tipo de manifestação, e acho que a tradição da academia ela também precisa ser respeitada. Eu, como uma figura que eu admiro muito é o Mário de Andrade, sabe, o escritor brasileiro. O Mário de Andrade, ele tinha duas coisas que eu acho fascinantes e que me inspiram muito. Ele tinha, primeiro, um grande conhecimento e um grande respeito, uma reverência pela tradição. Mas ele também reconhecia a importância da vanguarda, como ela é fundamental para que a gente caminhe para frente, sabe? E eu acredito nisso. Então, eu acho que as manifestações que possam ser manifestações contrárias, mais próximas à tradição, elas não são necessariamente ofensivas. A mim, elas são manifestações de pessoas que são muito apegadas à tradição. Claro. Sabe? Mas a produção oferecida pela vanguarda, ela é completamente saudável, principalmente nesse momento. Sim. Senão a gente vai começar a acreditar que as coisas se resolvem sozinhas, e a gente está no momento da história da humanidade onde a gente pode ter a olho nu a ideia, né, de ver que nada se resolve sozinha. Mas também pode haver um efeito perverso, e tu tens falado um bocadinho sobre isso, sobre a mal, na minha visão, denominada cultura do cancelamento, que é um bocadinho esta ideia de que há um saber vingente que é predominante e que se sente posto em causa, muitas vezes, não necessariamente pelo desejo de ser, lá está, a palavra não é, na minha visão, não é correta, cancelado, mas é porque de repente há atores como tu, que são atores novos no espaço público e que têm poder e têm voz, e põem em causa esse saber de séculos, muitas vezes, porque aquilo que lhes é pedido não é que sejam cancelados, mas é que sejam responsáveis, que esse discurso possa ser responsável e que tolere outras vozes, e é muito mais do que tolerar na minha visão, mas enfim. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, tem um monte de pessoas, principalmente porque as redes sociais se organizam com base nisso, sabe? Odiar as coisas faz muito mais sentido dentro das redes sociais. Então, o ódio acaba sendo a tônica de uma série de discussões. Talvez por isso as pessoas assumam posturas tão radicais, tão duras, mas essas posições são posições difíceis de serem sustentadas na vida real, sabe? Sim. Isso não quer dizer que algumas pessoas não sustentem.
falando especificamente sobre essa coisa que se chama de cultura do cancelamento, eu acho ela delicada e contraproducente porque, primeiro, ela só consegue produzir fogo amigo. Entende? Para que eu cancele você, antes eu preciso positivar você. Entende? É uma coisa que eu falo sempre. Em se tratando da realidade do Brasil, o cara que acredita, por exemplo, no Lula, ele não consegue cancelar o Bolsonaro, porque é um outro ambiente. Se a sua reflexão não consegue transcender seu ambiente, ela só consegue matar quem concorda com você de alguma maneira. Possivelmente até reforça o Bolsonaro. Então, eu acredito que eu não estou lutando para que a gente simplesmente apague o passado. Não é isso. Claro que não. Eu acredito que atribuir novos significados também. A gente pode ressignificar camadas, as coisas e pode observar muita coisa e complementar a história. Por exemplo, eu fui alfabetizado ouvindo sobre a história dos descobrimentos e que a história do Brasil era a história dos descobrimentos. Mas a história dos descobrimentos é a história de Portugal, não é a história do Brasil. Se a gente vai falar sobre a história das pessoas do Brasil, é uma outra história. Isso é interessante. Isso é um esforço de artistas, docentes, professores, intelectuais que gera resultados práticos. A geração das minhas filhas já olha para esse fenômeno de uma maneira completamente diferente. Então ela percebe a presença dos indígenas e ela se refere aos descobrimentos como uma invasão. E eu acho que ter uma visão crítica... Mas e quando na escola oficial, o discurso não é esse da invasão, mas é das descobertas, como é o caso de Portugal? Mas é isso que eu estou Como é que tu lutas, até enquanto pai, com isso? Porque por um lado tu queres que as tuas filhas tenham boas notas e elas têm que no teste dizer que é as descobertas, mas por outro lado tu em casa dizes que não foi descobertas, foi invasão. Mas eu acho que é aí que a gente trabalha o senso crítico das pessoas. Tudo pode ser olhado por mais de uma perspectiva e é sobre isso que eu converso com elas. Entende? Claro que entendo. Porque se a gente chegar aqui, a gente está em Portugal, foi uma mentira os descobrimentos? Para a realidade de Portugal, não foi um descobrimento. De fato, eles nunca tinham ido até o continente americano. Sim, mas não descobriram as pessoas, enfim, longa conversa. Sim, é uma conversa. Agora, tipo assim, é como eu chegar na sua casa e falar para você que agora o seu quarto é no banheiro. Não, é minha casa, eu defino onde é. E os indígenas eram os donos daquela casa, sabe? Então, essa outra perspectiva, ela já está dentro da escola brasileira, sabe? Bem. Essa sensibilidade, essa percepção e essa importância, até porque você não vai conseguir construir de fato um projeto de nação que contemple todo mundo se o elemento fundante do país, da ideia de país que você quer construir, for o capítulo da história de outro lugar. Você vai precisar falar sobre as pessoas dali, claro. Sabe? Principalmente porque hoje a gente tem informações arqueológicas, informações de organização das sociedades indígenas que nos permitem ver que existia muita sofisticação nessas sociedades, claro. Sabe? E isso não é uma coisa que você pode simplesmente desconsiderar, sobretudo no momento que a gente está vivendo, onde a gente acabou de ver a maior manifestação de povos originários da história do Brasil. Tu falaste das tuas filhas e uma outra vertente das múltiplas vertentes da tua atividade tem sido escrever livros para crianças. Já escreveste 2, salvo erro. Escrevi 2, acabei de fazer um 3º. E isso remete-me para uma outra questão, enfim, também muito lata, que é a ideia do amor. Tu tens falado muito do amor de diferentes perspectivas. Não falo aqui do amor, enfim, intersubjetivo entre duas pessoas, mas o amor enquanto quase a ideia de transcendência, da possibilidade, uma espécie de amor universal, diria. E a minha questão é muito simples, Eu comecei tudo, quando eu tinha 20 anos, eu era totalmente ateu e eu virei um cristão, né? Um verdadeiro cristão. És um homem de fé e acreditas no amor. Acredito de verdade, mas não esse amor singularizado, sabe? Esse amor, claro, percebo perfeitamente, individual. Sim, sim. Eu acredito no amor como uma porta aberta pelo bom senso para que a gente compreenda o outro.
Claro. Sabe? Então, nesse sentido, eu luto pelo amor. E porque acredito que hoje falar sobre amor é revolucionário. Mas a minha questão era se as tuas filhas também te ajudaram nessa compreensão, a relação com as tuas filhas. Porque tu falas muito sempre através de uma ideia de um regresso às origens, às raízes, e se essa relação com as tuas filhas também te faz regressar a ti próprio, à tua essência, qualquer coisa que estava lá para trás e que tu, possivelmente, com a idade, como acontece com toda a gente, acho eu, se vai domesticando e se perde. Esse lado é quase primitivo no bom sentido da palavra primitivo. Eu acho que as minhas filhas me fizeram olhar para o meu passado e pensar, foi quase que um processo terapêutico. Claro, percebo isso. Sabe, de olhar para de olhar para minha vida, de olhar para os meus traumas, de olhar para o meu comportamento, olhar para a forma como eu lido com cada uma das pessoas. E acho que também eu virei essa pessoa que fica querendo conversar. Acho que isso ficou até exacerbado na pandemia, porque eu convivi com as meninas durante... né, eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa. Okay. Então imagina que o que está acontecendo, na verdade, é que eu falo com todo mundo como se fosse criança, né? Isso é ótimo. Então eu quero explicar tudo, porque, tem que ficar tudo direitinho. Mas elas foram, de fato, um processo terapêutico na minha vida. Uma vez minha esposa falou um negócio que me marcou demais. Ela disse assim, eu estava falando sobre o fato de não ter tido pai, como isso tinha sido marcante, como isso tinha me feito ser uma pessoa mais silenciosa, mais agressiva, enfim. Estava usando esse argumento para justificar qualquer coisa que eu pudesse produzir que podia não ser bem vista. E ela me falou uma frase muito marcante que foi: a partir do momento que eu me torno pai, o melhor pai que eu posso ter é o pai que eu posso ser, sabe? E aí eu vou inclusive de encontro com a figura do meu pai para entender o que fez a figura do meu pai ser como ele foi, sabe? E não é uma reflexão fácil. Claro que não. Um negócio meio freudiano, saca? Você começa a mergulhar na história do seu passado e tem coisas doloridas e tal. Mas a minha experiência com as meninas, ela me fez fazer esse tipo de análise da minha vida inteira, saca? E pensar não só de onde eu vim, mas para onde eu quero ir. Porque vai chegar um momento onde eu vou ter que me desassociar dos meus traumas para falar realmente, para encontrar realmente quem eu sou. E essa é a pergunta que eu me faço. E talvez por isso eu tente encontrar lugares de amor, eu tente encontrar lugares de esperança. Porque, como eu digo no disco, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. É que se passa aí. Revolução. Tu não achas que esse mergulho em ti próprio, mergulho também no teu passado de alguma forma, como tu próprio estás a refletir, é aquilo que permite olhar para o futuro de alguma forma, com um olhar quase refrescado, novo. No fundo é um bocadinho isso que também tu estás a tentar fazer do ponto de vista coletivo, ou seja, quando tu dizes que no caso do Brasil, o Brasil tem que olhar para o passado, não numa perspectiva nostálgica ou numa espécie de apagamento do passado, mas nessa perspectiva que é renovar o olhar para o futuro, precisamente. Ou seja, que essa releitura do passado, se tu quiseres, só faz sentido porque existe um outro futuro possível. Como você chega num lugar como esse que o Brasil está agora? Dando passagem livre para a ignorância. Tu não achas que, sendo tu um homem de fé, que isto é circunstancial, ou seja, que o que vai vir a seguir será uma coisa muito, mas muito melhor? Quer dizer, eu não quero ser romântico outra vez. Você está romântico. Eu acho que ainda vai haver muita confusão, muito conflito, claro que sim. Também acho. E os tempos próximos não são nada fáceis. Também acho inclusive que independente de como as coisas se desenrolarem nos próximos anos, a gente vai ter sim um verdadeiro cenário de terra arrasada no Brasil, porque é isso que vai ser o legado do bolsonarismo. Mas eu tenho um pacto comigo de não deixar toda essa mediocridade corroer o que eu acredito que é ser humano. Sabe, é nisso que eu estou concentrado. E é não permitir que a mediocridade sequestre a minha grandeza.
entende? E acho que isso é a coisa com a qual todos nós temos que estar comprometidos. Ser humano no momento onde for necessário que você seja humano, e não só uma engrenagem que só está preocupada com um determinado setor da sociedade, como por exemplo a economia. E eu não estou dizendo que isso não é importante, mas estou dizendo que isso não pode corroer nossa capacidade de ser humano no momento em que a gente precisar ser humano. Quem trouxe a gente até aqui, né, falando da realidade do Brasil, foi essa passagem livre para a ignorância. A gente acreditou, por não estudar o nosso próprio passado com uma visão crítica, nosso histórico autoritário, nossa relação confusa com o militarismo, confusa para usar a melhor das palavras, tá? A gente foi levado a acreditar, enquanto sociedade brasileira, que a gente produziu conciliações que a gente não produziu. Então continua tudo em aberto. Claro. A ditadura militar, a consequência direta disso é tudo que a gente tem visto nos noticiários. Genocídio indígena, a própria abolição da escravatura, a forma como foi feita, sabe? Então, colocar essas questões na mesa, as claras, para que a gente tenha uma discussão, e eu também não falo, eu não sou inocente a ponto de achar que essas discussões são discussões felizes e agradáveis. Não, são discussões desagradáveis. O que eu acho é que a gente não pode, de maneira nenhuma, essencializar os personagens. Eu acho que, de maneira nenhuma, a gente pode tirar a complexidade de cada um desses períodos, e a gente não pode ser um termo que eu ouvi aqui que eu achei incrível, que é presentista. Entende? Eu adorei essa expressão. Que o presentista é esse cara que ele acha que todo mundo tinha que pensar igual ele está pensando agora. Mas as condições eram outras. Falar nisso, tu estás a falar já um bocado à portuguesa. Um pouco, mas minha filha dá mais. Não, isso é uma coisa horrível que vai acontecer comigo, porque eu vou voltar pro Brasil e vão falar que eu tô falando como em Portugal. E eu tô me esforçando aqui para já deixar o sotaque brasileiro. Olha, já agora uma última questão, enfim, mais de um jeito de brincadeira, que é se estes meses em Portugal serviram para tu, não necessariamente destruir, mas para complexificares alguns dos estereótipos que existem, que são transpostos do Brasil sobre Portugal. Mas eu já circulo por Portugal há bastante tempo. Eu não tenho esse estereótipo. Mas estiveste assim... não, vivendo? Sim. Com certeza, com certeza. Mas eu já tenho na minha cabeça essa coisa de que pessoas são pessoas, saca? Então eu não sou tão refém de estereótipos. Eu tenho uma coisa muito legal, o Thiago tá ali, o Thiago trabalha comigo. Quando eu cheguei aqui, agora, para ficar esse período de 3 meses, aí o Thiago foi fazer uma compra junto com a mãe dele e levou lá no apartamento que a gente tá ficando. Sem perceber, sem fazer a menor ideia, ela me disse a mesma coisa que uma senhorinha falou pra mim a primeira vez que eu fui na África. Quando eu cheguei em Cabo Verde, eu fui no Terreiro dos Órgãos e tinha umas montanhas muito bonitas. Só que eu fui no período de seca. As montanhas estavam sem flores. Ela me levou na porta da casa dela, Dona Neuza, e disse, queria te pedir desculpa, porque essas montanhas elas são sempre repletas de flores, mas bem na vez que você veio, tá essa seca aqui, eu prometo, não foi eu prometo, ela disse, eu juro pra você que esse lugar ele consegue ser muito bonito, sabe? E quando a gente chegou aqui, a mãe do Thiago foi lá na porta, que ela trouxe a compra, trouxe uns brinquedos para minhas filhas, comida, e tava nublado, tava chovendo. E ela disse, eu queria te pedir desculpa, porque tá chovendo, mas o Porto é uma cidade maravilhosa, a gente consegue ser um lugar muito bonito. Ter experimentado isso no momento em que eu cheguei aqui, no momento que eu cheguei em Cabo Verde, me fez me sentir abraçado pelas pessoas. E eu tenho sentido isso nas ruas. Por isso eu falo que as pessoas são pessoas. O que oscila é o nível de pressão que a gente coloca em cima de cada uma dessas pessoas. E a depender da quantidade de pressão que a gente coloca em cima de cada uma das pessoas, a gente deixa cada vez menos espaço para que eles possam exercer sua humanidade. Quando alguém me oferece uma montanha cheia de flores, eu me sinto um rei, tá ligado? Quando alguém me oferece um sol que não está ao alcance dele,
eu me sinto um rei. Porque aquela pessoa, se pudesse, moveria um planeta para fazer eu ver um céu azul e um passarinho cantando. Emicida, muito obrigado por ter estado aqui à conversa comigo. Obrigado você, meu mano. Estou feliz demais aqui. E obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima.